Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como a gente já começou um pouquinho atrasado, eu já vou chamar minhas convidadas, que estão todas a postos. Então, Gui, põe na tela, embeleza essa tela com essa mulherada bonita, maravilhosa que eu convidei aqui hoje. Olha, que tela linda! Oi, Júlia, oi, Adriana, oi, Ingrid. Como é que vocês estão, mulheres maravilhosas? Pode começar com Olá, a Júlia, que está do meu lado. tudo bem, gente? Ei, Adriana, Ingrid, Maria, tudo bem com vocês? Boa Tudo, noite. tudo, amada. Adriana, eu sei que eu tenho conversado com o André Luan. Eu acabei de deixar a Adriana em casa. Estava na rua fazendo campanha e acabei de chegar em casa. Tudo bem, Exatamente. Adriana? Tudo bem, tá uma loucura, mas é isso, né? Faz parte dessa jornada política eleitoral que nós, mulheres, nos dispomos a fazer, né? Eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse levante feminino e feminista que está acontecendo no nosso país. E um prazer estar aqui com a Júlia, que é uma companheira dessa jornada aqui em Minas Gerais. Nós temos debatido muito aqui, ó, sobre maternar política. Estou com a blusa hoje de maternar. E a Cara, Ingrid também. eu tô tão triste porque eu queria ter começado esse programa. Ingrid, já passo para ti. Com o maternar, né? Porque tanto você como a Júlia, gente, deixa eu rapidamente explicar aqui. Quem não conhece essas mulheres ainda, né? A Júlia Rocha, candidata a deputada federal. A Adriana é de Contagem, a Júlia acho que de BH, né, Júlia? A Adriana candidata à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por isso que esse primeiro bloco eu juntei as mineiras aqui, e aí no segundo bloco a gente traz o norte, e a Ingrid continua, a Júlia também vai, porque a Ingrid é indígena. Maué, né? A Ingrid está em Floripa, mas ela é do Amazonas. E aí, eu queria ter começado essa live com uma música, porque a Júlia, além de médica, além de ativista, ambientalista, vegana, etc., a Júlia, eu sou fã da Júlia, gente. Ela tem uma música tão linda que chama Sementinha, que é a música que ela fez para a filha dela, e o clipe, gente, é o parto. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês vão depois no canal da Júlia Rocha e procura a música Sementinha para vocês se emocionarem muito. Como estava a Adriana e a Júlia, eu falei: a gente vai começar com essa coisa acolhedora, né? Porque chega de falar de broxonário, eu não aguento mais. Eu não vejo a hora desse sujeito sumir da nossa frente. Vamos falar de coisas boas e de beleza. Mas daí, Júlia, a gente não pode colocar. Veja que loucura. Você está no programa, a gente não pode colocar o vídeo porque o YouTube derruba a live. É uma loucura. É uma loucura. Ingrid, dá boa noite para o povo para a gente começar esse nosso papo aqui. Claro, boa noite, Pro, boa noite, Júlia, boa noite, Adriana. Uma satisfação estar aqui com vocês nessa live e para a gente debater sobre vários assuntos importantes e, claro, né, enfatizar ainda mais o protagonismo das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres lutadoras desse país, que por milhares de anos, né, a gente tem um histórico aí de visibilidade das nossas lutas, mas sabemos, porque estamos à frente de todas elas, então é um prazer estar aqui com vocês e saudar a todos, a todas que estão nos assistindo e nos acompanhando, que aproveitem esse momento para compartilhar e convidar as pessoas que ainda não estão aqui com a gente para também poder fazer parte desse grande debate tão importante nessa noite. É isso mesmo, Ingrid, porque a galera perde um tempo danado falando desses machos com uma masculinidade tóxica e tão frágeis, né? Tão frágeis, quase quebra, assim. E aí, na hora que a gente vai falar dos problemas centrais que a gente precisa falar, né? Nem sempre tem a mobilização necessária. Eu queria começar essa nossa conversa com a Júlia e com a Adriana. Eu chamei esse programa de ecossocialismo, né? Porque vocês têm um compromisso muito grande com o que eu acho, gente,
que é olhar para os problemas que a gente tem de uma maneira muito mais complexa, com a complexidade que eles têm, né? Então, a gente não pode falar de combate à enchente se a gente não olhar para o meio ambiente. A gente não pode falar de trabalho decente se a gente não olha o que as grandes corporações globais da cadeia de suprimento vêm fazendo, né? Deixando aqui o lixo, deixando aqui o horror, né, da poluição e da destruição das mineradoras. As duas mineiras que estão aqui viveram muito isso, né? A gente não pode falar de comida saudável se a gente não fala de reforma agrária, de ecoecologia. Então, eu queria um pouco, a partir desse olhar, né? O que é ser uma ecofeminista e uma ecossocialista na campanha de vocês, né? Na proposta, na pauta que vocês vão levar para a Assembleia Legislativa. Então, eu queria começar com a Júlia, depois a Adriana, aí eu passo a bola para a Ingrid, que a Ingrid vai me ajudar aqui na bancada, né, a provocar vocês também um pouco. Certo, Maria. Deixa eu só esclarecer um pouquinho. Eu sou militante política pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, como tal, uma marxista-leninista. Entendo e compreendo a importância do debate do ecossocialista, mas só aqui para a gente deixar estabelecido, né, que não sou uma ecossocialista, mas entendo a importância e a centralidade da luta ambiental. Eu venho construindo com as pessoas que debatem comigo as pautas que a gente traz de forma mais emblemática assim, dentro da campanha, sobre a forma como a gente deve apresentar as nossas pautas, já prevendo soluções ambientalmente possíveis, porque a gente está num momento, né, numa quadra histórica, onde a gente não tem tempo para poder adiar esse enfrentamento. E esse enfrentamento é preciso ser feito na concretude do cotidiano, né? A gente tem aqui em Minas 2 pontos que são principais dentro do debate que a gente faz, especialmente agora nesse momento eleitoral, que é um momento de acirramento, na verdade, um momento de ampliação das possibilidades de debate. O primeiro ponto é o agronegócio e o segundo ponto é a questão da mineração. A gente precisa entender que o meio ambiente, assim como as populações mais vulnerabilizadas, ele está em disputa por essas corporações, por esses setores da burguesia, e destruir o meio ambiente faz parte de uma lógica de acumulação de capital. Né? Assim, não destrói o meio ambiente porque é o bem contra o mal, destrói porque existe gente querendo ganhar grana às custas de sangue indígena, sangue negro e às custas de Amazônia, às custas de Mata Atlântica, às custas da destruição do cerrado. Aqui em Minas, a gente tem então o agronegócio e a mineração, mas a gente também, quando avalia e faz esse debate sobre essas questões que são específicas do nosso território, precisa olhar para a totalidade, né? Faz parte desse processo violentíssimo de desindustrialização a formação de um país que basicamente produz o quê? Minério de ferro, soja, álcool, enfim, commodities de um modo geral, que não processa, não industrializa nada dentro do seu território e que vai sucateando não só o tipo de emprego, mas a vida das pessoas, a condição de vida das pessoas. Esses setores da burguesia, eles ganham com essa dinâmica econômica que arrebenta com qualquer possibilidade de emancipação das pessoas, arrebenta com as nossas expectativas em relação à nossa própria vida. Com a desindustrialização, a precarização dos empregos, dos salários, vem tudo dentro de um pacote só. E quando a gente pensa que existe no nosso país, um ordenamento jurídico e tributário que favorece esses setores, ou seja, o agronegócio é um setor que se beneficia de um ordenamento jurídico e tributário que privilegia pessoas, grupos que exportam justamente produtos primários, sem nenhum processamento, sem nenhum nível de industrialização. A mesma coisa com a mineração, ou seja, a gente hoje, aqui em Minas, a gente exporta minério de ferro bruto. A gente exporta o minério que tirou da montanha, pega e manda embora,
sem nenhum nível de processamento. Em alguns lugares a gente faz pelotinha de minério. É o máximo que a gente dá conta de fazer, de processar esse minério. E não aí, agrega valor, né? não agrega valor. E depois você compra o produto que foi industrializado de fora, numa dinâmica onde você gera empregos lá fora, onde você gera riqueza lá fora, e somente aprofunda as desigualdades. É uma lógica vil. Você moe uma montanha, manda o minério para fora, aquela cidade minerada fica com o bagaço, fica com o buraco, com uma compensação financeira insuficiente para lidar com os danos que a mineração causa, e você tem, nessa dinâmica, na ponta desse processo, um prejuízo que é claramente racializado. Né? Porque se eu tenho as populações nas encostas, as populações na beira dos rios contaminados, as populações embaixo das barragens, essa população ela tem cor, né? Ela é uma população empobrecida, uma população que está ali porque não tem outro lugar mais seguro para morar. Então são essas pessoas que justamente vão viver de enchente em enchente, né? Já não tem poder aquisitivo para adquirir nada que lhe traga conforto, e o pouco que tem é levado anualmente pelo rio que enche, leva a sua casa com seus móveis, com o carrinho que comprou. E aí a gente tem uma repetição disso, um aprofundamento dessas desigualdades. É uma dinâmica que precisa de um olhar radical, de coragem, de ousadia para poder ser quebrada. A gente está dentro de um sistema que pressupõe uma acumulação infinita, né, que se sustenta a partir de um produtivismo absurdo, extremamente danoso, não só para os trabalhadores, mas também para o meio ambiente. Então, se a gente está dentro de um sistema que precisa produzir supérfluos, que precisa extrair da natureza de forma infinita, mas a gente só tem esse planeta, e esse planeta e a natureza, os recursos que ela nos dá são finitos, a gente está diante de uma contradição. Sim. Né? Nesse sentido, a gente precisa olhar com ousadia. Não há capitalismo verde que resolva o nosso problema. Não há lavagem, né, greenwashing, que vai fazer com que uma empresa seja ambientalmente sustentável. Não há possibilidade de a gente fazer o que a gente precisa fazer de transição energética e de outras questões importantes diante do problema gravíssimo que se aponta, que já se mostra grave hoje, sem que a gente construa a possibilidade de uma ruptura drástica e radical com esse sistema de produção capitalista. Né? Obviamente, a gente tem avanços possíveis, por menores que sejam, dentro desse sistema, e a gente vai precisar fazê-los porque a gente não tem uma perspectiva de uma ruptura com esse sistema para amanhã, e a gente não tem tempo para poder esperar, mas a gente realmente precisa entender que a urgência nos traz uma necessidade de uma luta muito firme, de uma mobilização popular, indígena, quilombola, negra, muito firme, para que a gente rompa, de fato, né, com essa lógica e consiga vencer, né, esse período que realmente mostra a sua gravidade dia após dia. Adriana, entra na conversa. Você que vem de uma região que era uma região profundamente industrializada, né, com uma classe operária forte, com histórias aí de resistência, de greves e tal, esse processo todo ao mesmo tempo, de desindustrialização, né, que a Júlia acabou de mostrar para a gente, que a gente não agrega valor a nada, só é exportador de commodities, não gera emprego decente e fica só com prejuízo, né? A gente só fica com Brumadinho, a gente só fica com Mariana, com a destruição, né? Que aliás, toda vez eu faço questão que a gente olhe isso, né, gente? O desastre, quando a gente olha, as pessoas falam a tragédia, tá, o crime, né? O crime das mineradoras em Minas Gerais, ele não parou em Minas, né? Ele desceu, foi lá para o Espírito Santo e ele continua contaminando, né? A gente está vendo aí, temos uma médica, a Júlia, mas já deve ter pesquisa a respeito. A gente tem até hoje em Minas Gerais lama contaminada, que não foi descontaminada,
Então, assim, eu queria que você concretamente, como é que se faz essa briga? Porque o Zema está em primeiro aí, minha gente. Zema e Minas está em primeiro lugar. Como é que faz esse enfrentamento concretamente para que as pessoas, aquelas que são de fato as mais atingidas por não terem emprego, não terem trabalho decente, não terem um corte absurdo que a gente teve nas políticas públicas, no orçamento, né? Tem um orçamento secreto aí, e ao mesmo tempo faltou grana para vacina, para atendimento das pessoas, enfim. Concretamente, como é que você diz para as pessoas, olha, do jeito que está, não dá? Vamos lá, Maria Fro. Não é nada simples, né? Foi bom aí a Júlia ter feito essa introdução mais estrutural da temática. Mas é o seguinte, né? Eu acho que você deu um bom exemplo. A cidade de Contagem, que eu moro, né? Vivo na cidade de Contagem desde que nasci, mas eu sou trabalhadora e sou sindicalista em Belo Horizonte, né? Que eu sou professora da rede municipal de BH, sou professora de história e acabo me organizando lá também, né? Essa vida de quem é cidadã metropolitana, da metrópole, né? Você vive na periferia, trabalha no centro, na capital, né, e tal. Mas, olha, a cidade de Contagem é um bom exemplo do que eu acho que nós precisamos fazer para avançar na luta socioambiental. Então, a cidade de Contagem ela é conhecida nacionalmente, por exemplo, pela greve de 68, que foi uma das principais greves, né, que acabou levantando um novo ciclo de greves e lutas no nosso país. Então, a nossa cidade ela é conhecida por essa questão, por ser uma cidade industrial, por ter tido um projeto de desenvolvimento industrial planejado, mas que ela não é conhecida, por exemplo, pelo seu lado ambiental, né? A cidade de Contagem ela é produtora e exportadora de água na região metropolitana. Ao contrário de Belo Horizonte, que não produz a sua água e é alimentada pela água de Nova Lima, pela água de Contagem, pela água de outras cidades da região metropolitana, a nossa cidade ela produz e exporta água. 25% do território de Contagem é território rural, é área rural. E 54% do nosso território é a bacia de Vargem das Flores, que é hoje uma das únicas represas que estão no sistema integrado de abastecimento aqui da região metropolitana, que está livre da rota da lama das mineradoras. Então, a gente tem feito uma briga aqui na cidade para a gente ressignificar a cidade de Contagem, para as pessoas entenderem que nós somos uma cidade industrial, mas somos também uma cidade que tem como principal tarefa produzir água, né, como função social de produção de água. E o Brasil precisa também ser ressignificado. A gente precisa entender o nosso país como um país amazônida que para a gente poder entender a centralidade do que é isso, inclusive na nossa formação social, no desenvolvimento econômico de novo tipo que a gente pode estabelecer no nosso país, pensando numa perspectiva ecossocialista. E aí, assim, em Minas Gerais também é a mesma coisa. O pessoal fala de Minas, aí só lembra da mineração. E nós também estamos nessa luta de ressignificar o nosso estado. Nós estamos lutando para garantir as minas d'água, não as minas de minérios. A gente sabe da importância dos minérios, mas enquanto eles forem retirados das nossas montanhas com esse formato de uma economia primária exportadora, que assim só vai gerar riqueza lá fora para o povo lá de fora, e aqui só vai ficar o prejuízo dessa mineração predatória. Então a gente precisa ressignificar o nosso estado para entender também que Minas Gerais, assim como Contagem, é um estado produtor e exportador de água. Aqui a gente brota nascente tudo que é cidade. Aqui nós temos grandes bacias que abastecem os outros estados também. Então essa é uma luta que a gente articula, e aí você pergunta como fazer isso na concretude. Eu tenho dito muito, muito mesmo, assim, dito, repetido. Eu, como professora educadora, eu falo que a repetição faz parte do processo didático, né, da educação e da formação das pessoas. A gente precisa territorializar, popularizar a luta socioambiental. A luta socioambiental não pode ficar mais restrita aos muros da universidade e às rodas da classe média. Eu sou uma mulher da periferia. Eu sou filha das mudanças petistas do governo Lula. Eu só entrei na universidade em função de uma política pública de inclusão que foi o ProUni. Porque, ao contrário de mim, a minha avó que me criou junto com a minha mãe, ambas mães, mãe e avó solo, que é a tradicional família da periferia, a minha avó morreu aos 89 anos sem aprender a ler.
O sonho dela era ler para ler a Bíblia, mas ela foi interrompida com milhares de pessoas da periferia. Então, quando a gente fala de popularizar essa luta, é porque quando acontecem as enchentes, quem morre é pobre que mora em área de risco nas regiões de vertente dos rios, porque não tem acesso à moradia digna. Quando vem a lama destruidora do crime da Vale, quem morre são os trabalhadores e trabalhadoras que estão lá naquela empresa trabalhando. Então, quando a gente fala de popularizar, é trazer para as pessoas que são as atingidas pelos crimes desse desenvolvimento predatório do capitalismo, que em Minas Gerais ele acaba se materializando na ação da mineração predatória, do agronegócio e também da especulação imobiliária, que entra em cada cidade, tomando hoje as áreas de preservação através das revisões dos planos diretores e tomando as áreas de preservação de cada cidade. Então, popularizar significa garantir que as pessoas que são de fato e que são as primeiras que ficarão sem água quando a água nossa faltar, que vai faltar primeiro na periferia, e quando faltar no bairro de rico, quem vai buscar com o balde na cabeça é a empregada doméstica, são essas pessoas que precisam ser organizadas para essa luta. E aqui em Contagem a gente tem feito isso. A gente tem conseguido fazer isso, levado a luta ambiental para a periferia, para as regiões que são atingidas. E territorializar é o que eu tenho dito sempre. Todo mundo adora dizer que defende a Amazônia. Todo mundo. É bonito demais falar que defende a Amazônia. Mas toda cidade tem a sua Amazônia para defender. Seja ela um conjunto de nascentes, uma mata, uma serra. A gente precisa organizar as pessoas no território para a luta socioambiental e entendendo que, e aí fazer essa para finalizar, fazer essa relação com o ecossocialismo, a luta socioambiental ela é o campo de disputa que deixa mais claro a impossibilidade do modelo de desenvolvimento capitalista que a gente tem hoje, porque ela é que deixa mais claro que se a gente continuar nesse rumo, nós vamos acabar, inclusive, com a nossa espécie, né? Não apenas com as outras espécies, mas inclusive com a nossa. E eu tenho repetido também uma frase do Drummond, que o Drummond, né, e aí, assim, como mineira, né, não dá para não reverenciar, ele fala o seguinte, que a natureza ela não faz milagre, mas ela faz revelações, e ela está revelando cotidianamente, inclusive com os eventos de emergência climática, que nós estamos no rumo errado. É preciso parar a alavanca do desenvolvimento predatório e a gente pensar um novo tipo de desenvolvimento que tenha como centralidade a coexistência em harmonia de seres humanos, de bichos, da natureza, e que tenha também uma sociabilidade que leve em conta a coletividade, o bem comum, e não apenas o bem, né, individual em detrimento da vida dos outros. Então, essa é a luta que nós temos feito, e eu acho que essas eleições nós precisamos colocar com centralidade essa luta e dizer que nós, mulheres, somos também vamos dizer assim, a vanguarda dessa luta socioambiental, porque no final das contas somos nós que carregamos nossos filhos quando a água entra em casa, que vamos carregar balde para pegar água para colocar dentro de casa, e nós também como, né, muitas vezes lideranças, né, dos núcleos familiares que estão na periferia, nós precisamos, de fato, também liderar e apresentar uma nova forma de sociabilidade para o futuro dos nossos e das nossas, né? Essa aí tem sido a nossa luta. Muito bem, Adriana. O Sérgio Serel disse que o nosso 8 de setembro está muito melhor que o 7 de Bozo. Um abraço grande para vocês todas. A gente tem aqui a Veranice ajudando a gente, dando boas-vindas. A Veranice assim, sem ela, esse fórum sindical não caminha, né? Ela dá as boas-vindas, ela pede para a galera dar like, ela está sempre aqui, é uma querida, já quis colocar a Veranice aqui na live, ela é tímida. Então, Veranice, obrigada. E eu vou aproveitar esse breakzinho para dizer, por favor, galera, torne-se membra deste canal, ajude a fortalecer esse canal, que traz pautas significativas, de fato importantes, né, para a classe trabalhadora, para a grande maioria da população. Se você não pode se tornar membro, pelo menos se inscreva no canal e divulgue a live para trazer mais gente, para mais pessoas compreenderem e se apropriarem desse debate. Ingrid, entra nessa bancada. Claro, vamos lá. Perguntar. Não, primeiro assim, né, fazer, que eu estava muito tímida no início, né, não consegui fazer uma apresentação. Hoje o dia foi cheio, né, vocês estão falando aí sindicato, eu já passei dessa fase do sindicalismo, apesar de estar sempre inserida nas lutas, sou professora de formação também, mas
passei por todos esses cenários aí que a Adriana e Júlia coloca, e saudar, né? Desculpa, Júlia, não tinha te reconhecido, camarada, fazemos parte aí das mesmas fileiras partidárias, né? Então, aproveitar esse espaço aí para te saudar também. E a Adriana já conheço de outros espaços, né? Que a gente encontra aí várias mulheres maravilhosas também na luta. Júlia, sempre ouço falar muito de você, é um prazer estar aqui com você. Então, gente, eu acho que é importante, né, fazer pontuar algo que é importante. Eu sou muito, eu procuro me basear muito nas teorias marxistas, até porque a gente sabe que a gente precisa oferecer algo de bom para a nossa sociedade que tenha base teórica, né? Porque de loucas nós já somos chamadas todos os dias, né? Mas nós sabemos que temos bases teóricas, nós sabemos para onde queremos caminhar, né? E nesse sentido, né, é importante a gente entender, né, que há uma experiência de alienação dos trabalhadores, né, durante muitos anos, na qual foi se retirado totalmente a importância da defesa do meio ambiente, da proteção não só da Amazônia, mas também de todos os biomas, né, que fazem parte do nosso país, que é imenso. E o que a Adriana traz é justamente o que nós, povos indígenas, falamos. Não adianta todo mundo olhar e defender a proteção da Amazônia sem defender os outros biomas. Ingrid, o Eu seu acho som que sumiu. era uma ligação que tinha entrado, agora já passou. Então, acho que é muito importante a gente frisar aqui que não adianta só os nossos olhos estarem voltados à proteção da Amazônia, sem também fazer a defesa da proteção dos demais biomas do nosso país, né? E aí, nesse sentido, eu queria mais provocar vocês na questão das novas tecnologias, né? Porque a gente vive em um outro mundo, mas a gente sabe, eu entrei num debate disso recentemente, no meio da pandemia, com os alunos, que estava num curso de técnico, na qual um professor estava defendendo que as máquinas iam gerar mais empregos. E tinha um aluno que se perguntava assim, mas se as máquinas vão gerar mais emprego, mas o professor está dizendo que não gera mais emprego porque a máquina vai substituir de 10 a 20 pessoas, né? E a ciência, a tecnologia mostra mais uma vez e destaca a crise do capitalismo e essa irracionalidade de roubo do modo de produção capitalista que a gente conhece de uma forma, infelizmente, muito brutal, né? E que exige uma realização de uma forma nova de produção, mas que a gente possa entender e que a sociedade possa entender que não é possível sustentabilidade dentro do capitalismo. Como é que vocês pretendem dialogar, né, com a população, investimento nas ciências, de novas tecnologias e ligar isso à defesa do meio ambiente? Né? Porque nos discursos que a gente geralmente escuta, há uma grande contradição nisso, né? Então, como que nós, mulheres de luta, mulheres da esquerda, que temos uma base teórica, vamos defender isso de uma forma que não seja voltada a essa sustentabilidade que é o capitalismo verde? Eu vou pedir para a Júlia começar, depois a Adriana, e assim que a Marquilise. ela já está aí. Falei, ela apareceu. Tudo bem, queridona? Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada. Vamos lá nesse papo aqui, nessa conversa bacana, estimulante. Muito bem. Eu vou deixar a Júlia responder, depois a Adriana, e aí a gente bota a Marquilise na roda. Ingrid, sai da live e entra novamente, porque a sua imagem travou, congelou. Só ficou a sua voz durante a sua pergunta, tá? Que ela tá travada. Então, vai lá, Júlia. Pronto, eu queria responder contando um caso. Pode? Eu sou boa de contar caso? Pode contar caos. Recentemente, eu e a Adriana estivemos juntas num seminário promovido pela UFMG,
aqui em Belo Horizonte para falar sobre os impactos da construção do rodoanel, o rodominério, né, do Zema. Basicamente, o que é a história? Eu vou contar de forma bastante resumida para vocês, depois a Adriana pode aprofundar. Se eu esquecer de alguma coisa, Adri, você me ajuda. A Vale, depois dos crimes ocorridos, das tragédias ocorridas na mineração aqui em Minas, houve um processo de indenização para a reparação integral das famílias. Essa grana, a proposta é que essa grana seja usada para poder construir um anel viário absolutamente ineficaz, ineficiente para poder resolver o problema do trânsito na cidade, que não integra a região metropolitana, que não melhora o transporte público, que não melhora nada, mas que vai transferir esse dinheiro para uma obra que vai, de forma explícita e quase criminosa, beneficiar as mineradoras. É um rodominério, é um rodoanel que sai da porta da mineradora para escoar os minérios. Ou seja, eu submeto a população a um risco de uma tragédia, esse crime ocorre, essa população está debaixo de lama, mais de 300 pessoas mortas na soma dessas, e o impacto disso ambiental é para milhões. Você tem 2 rios mortos, você tem 2 regiões onde pessoas estão adoecendo das consequências desse crime e adoecendo mentalmente por conta de toda essa violência, e você pega o dinheiro que deveria ser usado para reparar de forma integral essas pessoas e essas regiões e constrói um rodoanel que só vai servir às mineradoras, que nada vai trazer de benefício para a população, e ainda vai fazer com que as populações desse trajeto, desse rodoanel, sejam imensamente impactadas, que nascentes de água sejam impactadas, que montanhas sejam furadas para a construção de túneis, montanhas essas que abrigam lençóis freáticos, ou seja, você fura a reserva hídrica de uma região inteira para poder beneficiar um grupo restrito de pessoas que são donas de muito dinheiro, são donas do subsolo, são donas do minério que é extraído e que exploram trabalhadores. Lembrando, eu acho que é uma coisa importante de se lembrar, que são essas mineradoras aqui em Minas, que sim, matam em grandes crimes, mas que matam também cotidianamente, né? Porque a realidade da mineração é uma realidade de adoecimento dos trabalhadores, com uma frequência absurda, inclusive para outros setores, é uma coisa inimaginável. Então é bom que a gente pense nisso. Quando a gente foi a esse seminário, eu e a Adriana saímos muito impactadas, né, assim, com a forma como o conhecimento gerado ali nos serviu de munição mesmo para combater esse tipo de discurso que fala que é simplesmente uma estrada, que a gente está querendo frear o desenvolvimento, e que isso é inconsequente, porque esse tipo de obra gera riqueza, gera renda e tudo mais. E aí eu me senti chamada a estudar com mais profundidade isso e a debater com outros camaradas e outros lutadores sociais a respeito dessa tragédia que se avizinhava e que agora está mais vizinha ainda aqui em Minas, com a aprovação do leilão para a obra. E existe aqui em Minas, existem diversas organizações de atingidos e atingidas por barragem. E são homens e mulheres que vivem sob a ameaça de crimes como esses que já ocorreram em Brumadinho e Mariana, mas também que vivem uma ameaça silenciosa, que é o terrorismo de barragem. E o terrorismo de barragem envolve um medo econômico, um medo ambiental, ou seja, você se submete a morar numa barragem que pode se romper e matar todo mundo no entorno, porque você tem medo de que aquela mineradora pare de operar ali, e ali você não tem nenhuma opção de sobrevivência dentro daquela cidade, porque é ou a mineradora ou um subemprego qualquer. E aí, olha que interessante, esse conhecimento
o conhecimento que essas pessoas estão produzindo nesses movimentos de resistência diante da violência das mineradoras é um conhecimento que traz para a gente alternativas. Por exemplo, hoje aqui, a gente já sabe que a gente tem uma dependência, nesse momento histórico, a gente tem uma dependência da mineração. Minas Gerais, sim, tem uma dependência da mineração. Não é possível, concretamente, que se suspenda a mineração e que se diga assim, ó, mineração faz mal para o meio ambiente, então nós vamos parar agora, quantas horas? 19h10, a gente vai parar, 19h11, acabou a mineração, não tem mais mineração em Minas Gerais. Isso não é viável economicamente, não é possível, e essas pessoas vão ter prejuízo em suas vidas se a gente faz isso. Mas não tem o menor cabimento que a gente não esteja pensando sobre como a gente quer estabelecer novos marcos para essa mineração. E o que a gente sabe hoje é que a lógica capitalista dentro da mineração, ela pressupõe um desgaste da natureza muito maior daquilo que é o necessário para satisfazer apenas os interesses da classe trabalhadora. Né? Como a gente tem uma lógica produtivista que extrai, produz, consome e depois descarta, a gente não tem uma dinâmica que privilegia os nossos interesses. A gente não precisaria, objetivamente, a gente não precisaria estar extraindo tanto de minério que a gente extrai. Então, esse é um primeiro ponto. A gente não precisaria ter a quantidade de pontos de extração de minério, né, as minas que a gente tem hoje. A gente poderia ter muito mais territórios livres de mineração, a gente poderia extrair num ritmo muito mais lento, a gente poderia ter uma dinâmica de extração que privilegie a vida do trabalhador da mineração, com melhores salários, com mais direitos trabalhistas, com menos horas trabalhadas por semana, com ritos, né, e processos que tenham como a segurança como uma prioridade máxima e que, inclusive, tenha o meio ambiente, a preservação máxima possível do meio ambiente como um dos seus pilares. Só que dentro dessa lógica, onde o que guia a mineração não é o bem-estar da população e os interesses da classe trabalhadora, mas a produção de lucros e dividendos, né, que inclusive nem ficam aqui, vão para fora. Então, a gente não tem a possibilidade de dizer, não, aqui não precisamos minerar, não vamos destruir a Serra do Curral, não vamos construir o Rodoanel, porque isso não faz bem para o conjunto da população. Isso prejudica muito mais pessoas do que beneficia. Só que a gente não tem essa autonomia porque nós não somos donos da mineração. Os mineiros não são vítimas da mineração. São as pessoas que são os trabalhadores mineiros que morrem nesses grandes crimes e que morrem cotidianamente. E são os moradores das cidades mineradas que justamente vivem esse terrorismo de barragem. Você tem nessa lógica, você não tem uma perspectiva de diversificação econômica. São cidades que não conseguem mais viver sem a mineração, que precisariam de um processo de diversificação para que a economia girasse em torno de outras maneiras de existir ali, que não fosse só a mineração. Só que como você faz isso, sendo que o subsolo não é mais dos mineiros? Sendo que a gente não tem mais controle nenhum sobre aquilo, sobre a quantidade da produção, sobre a velocidade da produção, sobre a proteção do meio ambiente. Então, o que a gente traz como uma saída é a reestatização do subsolo. É reestatizar. Lembrando, Júlia, lembrando que a Vale, né, era uma empresa que era pública, né? Então, assim, sim, quando a gente olha historicamente esse processo, primeiro se privatiza, né? Tenta destruir um bem público, se privatiza para daí fazer essa barbárie, para ampliar essa barbárie. O que a gente está vendo hoje na Petrobras, né? O que a gente vai ver na Eletrobras e assim por diante. Ju, eu vou passar a bola para a Adriana, porque a Marquelis entrou e está quietinha até agora. Aí a gente continua o papo. Adriana, aproveita, já que a pergunta da Ingrid
foi em cima, né, do desenvolvimento tecnológico, como é que ciência e tecnologia pode gerar emprego e qualidade de vida, né? Você que está numa cidade que tem essa perspectiva, Contagem tem, né? Essa perspectiva dos polos tecnológicos, e pensar um pouquinho que a gente, eu tive há uns 2 meses em Maricá, eu queria até trazer alguns exemplos de Maricá para o nosso papo, que a Marquilise está aqui, eu acho que a gente vai pensar sobre isso, mas Maricá está criando um polo de gamers, de tecnológico, da gente pensar essa sociedade que a gente está aqui, ó, onde os algoritmos, na hora que aparece indígena, mulher preta, falando de meio ambiente, fecha, né? Começa a reduzir. Só os algoritmos chamam para quê? Chamam para Bolsonaro, para aquelas bobagens, né? Então, como é que a gente pode usar da tecnologia para isso, que foi o que a Ingrid colocou? Então, eu dar boa noite para a Marquilise, né? Que chegou aí com a gente. Excelente, né, ter você aqui. Mas vamos lá. Inclusive, eu vou precisar me desculpar que eu tenho uma outra live às 19h30 lá no Padecendo, que é um perfil lá do Instagram sobre mulheres mães e tal. Nós vamos falar sobre mulheres mães na política. Mas olha, Ingrid, eu acho assim, eu tenho discutido muito isso, né? Porque eu sou uma educadora freiriana também, né? Então, para além da denúncia, a gente sempre pensa no anúncio, né? Então, nós estamos denunciando uma série de absurdos, de crimes que são implementados e perpetrados em Minas Gerais por mineradoras, né? O agronegócio, a especulação imobiliária. Mas a gente também sempre pensa alternativas. Eu tive um dia que eu tive um seminário que eu fui convidada para falar sobre o papel das mulheres na preservação de desastres ambientais, enchentes e tal, e eu falei sobre isso, assim, o quanto que, às vezes, o poder público conseguisse ouvir as populações que são anualmente atingidas pelas enchentes e que criam, inclusive, as suas próprias tecnologias populares e locais para lidar com aquilo, talvez a gente, inclusive, avançasse mais do ponto de vista da proteção e da criação de formas, né, legais e administrativas dentro dos territórios que pudessem levar em consideração o saber popular produzido, inclusive nesses ambientes não é tragédia, porque nem mesmo as enchentes são tragédia. A gente sabe muito bem que elas são causadas justamente pela forma inadequada do planejamento urbano que a gente trouxe até aqui. Que, na verdade, inclusive, a gente tem hoje instaurado no Brasil, em todas as cidades, uma indústria das enchentes, né? Com as bacias de detenções, com as formas que são criadas para diminuir o impacto da água, ao invés de pensar numa forma de gestão das águas no território que respeite o ciclo das águas. Então, esse é um grande desafio, porque a nossa cidade, as cidades brasileiras foram pensadas todas sem pensar nisso, né? Sem respeitar isso. Belo Horizonte é um grande exemplo disso, né? De fechar todos os cursos d'água, tacar cimento, e aí São Paulo isso, igual. Pois é justamente uma ideia equivocada de como lidar com as águas e, no geral, com a natureza em ambientes urbanos. Então, isso precisa ser mudado. Mas, pensando do ponto de vista da tecnologia, eu acho que a gente tem uma série de coisas que a gente precisa tratar. É claro que eu tenho uma perspectiva anticapitalista e o que nós queremos fazer é a revolução e garantir um outro modelo de desenvolvimento que tenha essa centralidade, né? Que tenha na centralidade essa harmonia entre os seres vivos e tal. Mas a gente não vive numa sociedade anticapitalista, estamos longe de construir a revolução, embora cada passo e cada, né, inclusive uma live dessa, cada conversa que a gente tem, a gente sabe que a gente está caminhando e construindo essa perspectiva, mas dentro do que a gente tem, é possível a ciência e a universidade fazer diversos apontamentos. Então, por exemplo, eu estava falando da água. A água, a gente precisa, inclusive, ter um novo pacto do ponto de vista do planejamento urbano em como lidar com a água. E isso, inclusive, pensando nas formas administrativas que a gente tem hoje de lidar com a água. Então, por exemplo, a gente vai lidar com a água na cidade, as bacias, elas não respeitam o território que foi colocado político-administrativo. A gente devia partir do pressuposto da gestão das águas pensando na bacia, no território da bacia, e não no território de Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves,
ou nos territórios das cidades que formam a metrópole de São Paulo. É preciso avançar no planejamento urbano, ele numa outra perspectiva, que respeite, por exemplo, as bacias e tenham nas bacias a referência geográfica para você tratar das águas na metrópole, porque a questão das águas ela é não só metropolitana, mas de forma metropolitana você avança na forma como pensar e gestar as águas dentro das cidades. A questão da energia, a gente precisa, assim, com muita urgência, pensar um sistema energético limpo, seguro, eficiente e com baixa emissão de carbono. Então, essa é uma realidade muito urgente e emergente que a gente precisa, e a gente já tem as capacidades, tanto do ponto de vista da ciência, no Brasil e no mundo, que já geraram conhecimento tecnológico para isso. Agora é preciso, sempre, a gente esbarra sempre na vontade política. A gente tem, infelizmente, no Brasil e na maior parte dos países, governos que estão comprometidos com a destruição, com a devastação, com a política da morte, e que não tem compromisso nenhum, nem com as próximas gerações, e muito menos com as diversas vidas que habitam o planeta. Então, a gente pensar também, do ponto de vista da ocupação da política, com essas pautas, com centralidade, e apresentar programas que tenham também dentro, que é o que a gente fez, inclusive a gente tem 13 eixos da nossa candidatura em Minas Gerais, e para cada eixo desses a gente tem 13 propostas. Então, a gente tem as 13 propostas para o meio ambiente em Minas Gerais, pensando nessa perspectiva do enfrentamento aos grandes inimigos da água e do meio ambiente aqui em Minas Gerais, né, que eu sempre digo, agronegócio, especulação imobiliária e a mineração predatória. Então, pensar a questão da legislação, da fiscalização, do fomento à ciência e à tecnologia, para pensar outras formas de empregabilidade, de geração, porque tem, inclusive, outro dia um professor da UFMG, o Gema, ele me entregou um grande modelo, é claro que tem relação com esse famigerado desenvolvimento sustentável, mas avança numa perspectiva de pensar empregos verdes que vão, inclusive, questionar a forma da empregabilidade capitalista, né, da mais-valia, etc. e tal. Mas todos esses caminhos, eles são caminhos para a gente apontar, anunciar um novo tempo, mesmo que de forma paulatina, mas a gente precisa apontar. E para finalizar, Fro, essa questão dos valores. Então, por exemplo, quando a gente pensa as perspectivas indígenas, as perspectivas quilombolas de relação com a terra, com as árvores, e pensar, por exemplo, um reflorestamento, que eu sou plantadora de árvore também, para além de ser defensora das águas, eu participo de coletivos ambientais em Contagem, Belo Horizonte, de plantio. E a gente sempre utiliza esses momentos de plantio para a gente poder debater a questão não só de plantar uma árvore, mas o significado que isso tem, por exemplo, para as águas, do significado que isso tem, inclusive de uma ação contra-hegemônica, no sentido de reflorestar e não desmatar mais, inclusive na cidade. Porque a gente tem uma naturalização na cidade do desmatamento, né? A gente pensa assim, na Amazônia não pode desmatar e tal, mas na cidade pode cortar tudo que é árvore. Caiu uma folha, está sujando o terreno de não sei quem, corta a árvore. Um galho caiu na casa de alguém, corta a árvore. Então, tudo isso, essa questão dos valores, por exemplo, a gente pensar os valores das comunidades quilombolas, das populações tradicionais, dos povos indígenas, que tem, inclusive, enquanto valor, ter uma relação que valorize a natureza, também faz parte desses apontamentos, porque aí são as tecnologias e saberes populares que nós precisamos reivindicar e apontar, inclusive numa perspectiva da educação das nossas crianças, para a gente também construir. Além de construir alternativas econômicas, tecnológicas, que estão relacionadas a um outro tipo de desenvolvimento, também desenvolver consciências e valores que vão ressignificar as nossas relações. E aí eu não sei se eu vou ter mais tempo de falar, eu imagino que não, que eu vou ter que sair antes de falar. Eu queria muito agradecer, sim, viu, essa oportunidade de estar aqui dialogando com a Fro, com a Júlia, com a Ingrid, com a Marquilise, com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos escutando, né, que estão aí comentando porventura, e dizer que aqui em Minas Gerais nós estamos com muita convicção, levando uma candidatura para a Assembleia Legislativa, para ocupar Assembleias de Minas, com as lutas, os sonhos e as trajetórias das mulheres e do povo mineiro, que é de luta, que é da periferia, que entende a luta ambiental como centralidade para a gente poder pensar uma transição ecológica, para pensar uma nova forma de sociedade. Então, eu quero chamar todo mundo que tiver aí, se conhecer gente em Minas, pedir o apoio aí, viu, gente? Porque eleição é isso. Nós estamos no período eleitoral, nós vamos pedir voto. Eu, a Júlia,
precisamos de voto para ser eleita, não sei se a Marquilise também é. Então, indiquem para os amigos, para as amigas, diz aí que tem uma turma de mulher firme, que está firme na luta e que vai levar essas pautas, fazer os enfrentamentos necessários e que a retomada do nosso país vai passar pela mão das mulheres. E aí, meu número é 13.000. Obrigada, gente. Ó, o melhor a fazer é segui-las nas redes. A Adriana Souza está no Instagram, a Marquilise está, a Júlia Rocha está, a Ingrid está, embora a Ingrid não tenha retirado a candidatura dela. Sigam essa mulher na rede, porque isso, é Adriana Souza.13. Conhece, né, melhor as propostas, podem dialogar com elas. Eu acho que essa é a grande charada. Eu sei que a Adriana e a Júlia têm uma live agora. Se a Júlia quiser já dar tchau também, Júlia, e a gente vai ficar eu, Ingrid e a Marquilise aqui. Eu quero dar tchau, mas o meu tchau é só a conclusão daquela fala que eu estava dizendo, que de uma proposta radical, ao mesmo tempo que dentro dos marcos aqui capitalistas, mas uma proposta que pode trazer para a gente algum nível de solução, né? A gente defende uma mineração que sim seja a partir da reestatização do subsolo, mas uma mineração sob o controle da classe trabalhadora, a serviço dos interesses da classe trabalhadora, porque a Vale, sim, era uma empresa estatal, mas não era, dentro desses marcos, ela não conseguia ser aquilo que a gente precisaria que ela fosse. Então, a gente quer, sim, um subsolo estatizado, a gente quer a reestatização da mineração, mas a gente quer uma mineração sob o controle dos trabalhadores, quer territórios livres de mineração, e que é a extração apenas do necessário, com a vida dos trabalhadores e a segurança de quem mora no entorno como a prioridade máxima dessas empresas. Eu quero dar tchau, sim, porque daqui a pouquinho participo da mesma live que a Adriana. Adriana, hoje estou te perseguindo. Também vou estar lá às 20 horas para poder conversar com o pessoal do Padecendo. Gente, um beijo. É um prazer estar ao seu lado, sempre. Eu espero muito, muito, né, que vocês tenham sucesso aí na campanha, que a gente possa, tendo ou não vocês dentro do parlamento, a gente possa voltar a conversar. Tem muita coisa bacana que a gente ficou sem poder falar, né? Então, vocês já estão previamente convidadas para voltar aqui. Beijo, mulherada querida. Beijo, meninas. Obrigada, gente. Marquilise, querida. Olha, a Marquilise, ela é afro-ameríndia, né? E a gente consegue ver isso no rostinho dela. Qual é o grupo indígena, Marquilise? Qual é o povo? Então, a Amazônia é muito diversa, né? A minha mãe, a gente morou numa região do Amazonas, em que era habitada majoritariamente por comunidades, por povos Sateré-Maué. Então, a minha origem está nesse lugar, assim. Mas o meu avô era um homem negro que veio do Ceará, na época de migração de nordestinos para o Amazonas. E aí eu tenho essa característica dessa relação interétnica mesmo entre o povo negro e o povo indígena aqui da Amazônia. E que prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco então disso. Literalmente me aparenta, né? Exato. Eu acho que se eu tivesse pensado essa live dessa forma, eu vou trazer a etnia Maué para a live, eu não tinha dado tão certo. Olha só, uma está em Floripa, a outra está em Manaus, e a gente viu que ambas pertencem ao mesmo povo indígena. É bonito demais isso, muito bonito. Então, Marquilise, bora conversar. Você foi candidata a vice-prefeita, né? Fazia parte do PSOL, hoje está no PCdoB, já teve enfrentamento ali, porque a gente tem enfrentamento no campo da esquerda também. Eu queria, né, com essa experiência de assistente social, servidora pública, e com esse olhar para o lado da governança, qual que é a tua pauta dentro, né, de pensar a questão ambiental, especialmente a Amazônia, né, que a gente vê invasão, a mineração, de novo vamos falar de mineração, né, gente? A mineração ilegal, ocupando terras indígenas, matando ambientalistas, mas não só isso. O uso que se faz da Amazônia, né, que o agronegócio faz da Amazônia, é um uso completamente estúpido, né? Porque ele
torna a região desértica, enfim. Como é que que você está pautando aí na sua briga pelo legislativo? Vamos lá. Então, primeiro eu queria agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, Fro, e esse espaço sensacional que a Fórum realiza e que traz debates pertinentes para o país como um todo. Né? Agradecer também aí as minhas amigas da Bancada das Manas, que eu faço parte, 6523, que nós estamos concorrendo ao Legislativo no estado do Amazonas nessa eleição. E a Tenda também, que é a grande mulherada que está organizando mais mulheres para ocupar a política, é um projeto que chama Tenda. Então, tenho que fazer referência também a essas mulheres incríveis, porque elas têm feito um trabalho sensacional para alavancar mulheres para ocuparem a política de forma qualitativa. Eu penso o seguinte... A Laura está sempre aqui com a gente, a Laura Astrolab. A Laura uma das maravilhosa, cofundadoras da Tenda. Ela é incrível. Exato. Ela é incrível. Depois até quero falar um pouquinho sobre, né, a Tenda, porque a gente sabe que a gente encontra essas mulheres lá. Sim. Verdade. Eu tenho uma reflexão sobre a Amazônia, que ela é uma reflexão que parte do pressuposto de que, infelizmente, o nosso território ele é um território que foi tratado. E aí, lembrando um pouco da independência que aconteceu esses dias, essa comemoração, né? A nossa região, que é o norte do Brasil, a gente demorou a ser anexado a esse território que se chama de Brasil. Né? Então, inclusive, depois da independência que aconteceu, só um ano depois é que aconteceu a nossa anexação total a isso que se chama de Brasil hoje. Né? Isso foi marcado por muita guerra, por muito processo mesmo de morte de lideranças nossas no norte do Brasil. O processo de anexação do que se chamava Grão-Pará, a que se chama de Brasil hoje, aconteceu nesses marcos, né? Esse norte que vai se anexando a esse Brasil escravagista, dessa época da independência. E esse processo de anexação, ela sempre nos colocou no lugar de subordinação do nosso território e no lugar de sempre sendo olhado como um lugar subdesenvolvido. E a gente sente muito isso quando a gente vai discutir política nacional, por exemplo. O norte do Brasil ele é sempre colocado como inferior às outras regiões brasileiras. Então, a gente sofre uma discriminação regional no processo de uma construção política de país que está posta. Né? E isso é extremamente prejudicial para a gente que vive nesse lugar do Brasil. Uma hora que você discute o projeto de nação, por exemplo, mas você não consegue dar voz e vez efetiva para os povos, para a população que vive no norte do Brasil. E aí todo mundo quer falar de Amazônia, mas entende pouquíssimo de Amazônia. Quando eu disputei a prefeitura de Manaus, que é uma das maiores capitais do norte do país, e o sexto PIB do Brasil, Manaus, a gente tinha uma preocupação muito forte de discutir a questão do desenvolvimento. Porque aqui, infelizmente, por essa lógica de colonização e do capitalismo mesmo, se colocou para nós que o modelo de desenvolvimento a ser adotado é a ideia de Zona Franca. E eu não sou contra a Zona Franca, eu acho que ela exerce um papel importante no desenvolvimento econômico da nossa região, mas ela não pode mais ser colocada como o único processo efetivo de desenvolvimento local. Não dá. Não dá para reproduzir essas formas de desenvolvimento que são colocadas para o Sudeste, para outras regiões brasileiras. A gente precisa disputar e construir outras formas de desenvolvimento. Nós batemos nisso muito forte. Infelizmente, nós temos uma classe política aqui que se reveza no poder há mais ou menos 40 anos e nunca pensou um processo de desenvolvimento alternativo, ecossustentável, que levasse em conta a riqueza de biodiversidade que existe na nossa região, mas não só de biodiversidade, mas de sociodiversidade também, porque a gente tem população quilombola aqui, a gente tem populações ribeirinhas, a gente tem populações indígenas, nós temos uma gama de conhecimentos e de processos na região amazônica que elas sequer são levadas em consideração num projeto de desenvolvimento econômico regional e muito menos nacional de país. Né? Então, assim, isso me incomoda e incomodou muito quando eu entrei na área ambiental. Eu sou de comunidade rural, comunidade ribeirinha, e quando eu entrei na política, e na própria universidade mesmo, eu venho trazendo essas reflexões, essas questões para pautar a política. Acho que uma política pensada para o norte do Brasil, nesse território que é a Amazônia, ela precisa rediscutir seu modelo de desenvolvimento. A gente não pode mais ser colocado dessa maneira, mas mais uma coisa, pensar um processo de desenvolvimento que não torne nossos recursos naturais uma moeda de troca para o futuro.
Porque o que a gente tem visto aqui no norte do Brasil é que a criação das unidades de conservação, por exemplo, elas têm sido um celeiro guardado para a exploração capitalista do futuro. E isso é algo que nos preocupa muito. Então, a gente vai ser uma reserva para quando o capitalismo precisar, ele vem aqui, vai explorar a madeira, vai explorar o recurso pesqueiro. O que se quer para a Amazônia, de fato, com a criação dessas unidades também? Eu discuti unidade de conservação durante a graduação, é uma preocupação que eu trago, porque eu já vi situações aqui em que uma região nossa de unidade de conservação ia ser utilizada para a exploração madeireira internacional. Foi na Floresta Estadual de Maués, que é um município que fica aqui no Amazonas. Só não foi para frente por muita mobilização dos povos e comunidades. Então, assim, são alguns elementos que eu trago, algumas coisas que eu tenho pautado no mundo da política, tanto de executivo quanto de legislativo, e nós precisamos muito colocar o pé no chão e envolver a população nesse debate, porque o que está acontecendo com a Amazônia hoje, no nosso território, já está impactando o país inteiro. As mudanças climáticas que estão acontecendo no Sudeste, das grandes cheias, das grandes secas, as áreas de calor que só aumentam a cada ano, são todos impactos também do desflorestamento, do desmatamento e do processo de exploração dos recursos da Amazônia de forma exagerada, como está acontecendo agora, e extremamente predatória, e que ninguém consegue colocar um freio nisso. O atual governo só piorou a nossa situação, porque ele acabou com as nossas instituições de fiscalização, que eram frágeis e que agora são praticamente inexistentes. O mesmo problema que acontece em Minas, que a gente vê que não tem fiscalização das barragens, né? A gente vê o desmantelamento que foi do IBAMA e de todos os mecanismos, né, de fiscalização. E aí, para piorar a situação, né, gente? Nós vimos ontem o que era aquilo? Aquele show de horror que era em celebração dos 200 anos da independência, as Forças Armadas ali, quando a gente poderia tê-los de fato, né, ajudando, por exemplo, não só a cuidar das nossas fronteiras, né, e impedir esse garimpo ilegal, etc., como o aumento absurdo do desmatamento que está acontecendo. Mas onde é que eles estão? Eles estão do ladinho do Bolsonaro fazendo aquelas palhaçadas. Então, nem para isso as nossas Forças Armadas estão servindo. Nem para aquilo que é o básico do básico do básico. Ingrid, entra na conversa, pode fazer sua questão. Claro. Marquelis, eu fui criada no Amazonas, em Manaus, e tem uma preocupação que tem a ver com toda essa explanação que você fez, porque a gente sabe que grande parte da população, a gente pode até dizer que 90% da população do Amazonas, poderia fazer a autodeclaração enquanto indígena, né? E aí a gente tem toda essa desconstrução há muitos anos, né? Primeiro começa com uma desconstrução de que não é necessário fazer a proteção do meio ambiente, sendo que enquanto todos os olhos estão voltados para a proteção do meio ambiente, para a proteção da Amazônia, no Amazonas há uma desconstrução para isso, como se nada tivesse acontecendo no território do Amazonas. E a outra que está interligada é essa negação da população indígena, da população quilombola, né? Então, queria que você falasse dessa importância, né, de ter realmente uma campanha na qual os povos da Amazônia possam se reconhecer e, nesse reconhecimento, entender que é uma tarefa, né, combater toda essa destruição, todo esse projeto de exploração da Amazônia que começa, infelizmente, com a própria Amazônia, né? Usando de uma deseducação do seu povo há muito tempo, né? Então, queria que você falasse dessa importância, dessa ligação da educação e do meio ambiente e do reconhecimento dos povos aí na Amazônia. Nossa, você tocou num ponto, Ingrid, que é tão sensível, porque eu mesma só consegui fazer um autorreconhecimento com 21 anos de idade. Você se olhar no espelho e você não saber o que é você, é uma coisa que
é muito... Eu não sei usar um termo para designar isso, mas é muito surreal, sabe? Você ter Dói na alma, né, Marquinhos? sabe, no seu corpo, tudo isso, mas você se olhar no espelho e você não conseguir se ver, assim. Então, o processo de colonização ele foi muito violento com as populações indígenas e ele continua sendo muito violento com as populações indígenas. Eu acho que nesse ponto, por exemplo, eu consigo observar que o movimento negro ele avançou muito nesse sentido de fazer essa desconstrução e de fazer com que as pessoas também se envolvam nesse processo de autorreconhecimento. Mas, em relação às populações indígenas, esse reconhecimento ele ainda está caminhando muito devagar mesmo. Mas é muito fruto desses processos históricos também, né? Eu falei do território do Grão-Pará e Maranhão, na época da independência, mas aqui, por exemplo, naquela época, o Nhangatu era uma das línguas faladas na região. E com o processo de anexação do nosso território ao que se chama de Brasil hoje, a gente foi imposto o idioma de língua portuguesa. Você não vê esses corpos ocupando espaço nas instituições de educação, de política. Então, nós não temos uma indígena eleita na nossa Assembleia Legislativa aqui no estado do Amazonas, e nem eleita para a Câmara Federal, representando também o Amazonas. Você não vê esses corpos presentes nos diversos quadrantes institucionais aqui. É muito triste a situação do nosso Amazonas em relação a isso, né? Mas não só o Amazonas, mas o restante do país também em relação a isso. Eu acredito que, nem como você disse, a gente precisa fazer um trabalho intenso realmente de valorização da nossa tradicionalidade, da nossa tradição, dos nossos costumes, da nossa ancestralidade indígena, de valorização disso. E aí eu acredito muito que isso vem também a partir da educação. Eu acho que é um dos elementos importantes para que isso ocorra, né? Mas, aliado a isso, eu acho que nós não termos isso constituído também nos leva a ter uma impressão de que está tudo bem na nossa região. Porque quando você toca nesse ponto das populações indígenas, você vai ter que falar de colonização, você vai ter que falar de preservação de territórios, você vai ter que rediscutir as instituições, de entender por que esses corpos não estão nessas instituições. Então, não discutir também a presença da população indígena nesses espaços vai levar também a uma rediscussão de por que as instituições não têm esses corpos. E aí a gente vai colocar à tona os processos de desigualdade, os genocídios que aconteceram e do porquê que essa população não está nesse espaço. Então, eu acredito que o Estado que a gente tem, em particular o Estado do Amazonas, ele ainda é conivente com esse processo de genocídio que aconteceu com as populações indígenas. Porque nós não temos esse espaço assegurado de discussão e de presença desses corpos nesses lugares. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco na nossa campanha de colocar isso em evidência. Nós construímos uma agenda socioambiental que vai servir de bússola e de estímulo, reunindo vários ativistas, pesquisadores dessa área, para que a gente possa colocar isso em evidência no mundo da política. A gente costuma dizer aqui no Amazonas que vai ter uma Assembleia Legislativa do Amazonas antes da Bancada das Manas e uma Assembleia Legislativa depois da Bancada das Manas, porque nós vamos tocar nesses pontos e trazer esses elementos, porque é inadmissível para uma democracia local como a nossa nós não termos tido ainda parlamentares indígenas na Câmara Municipal efetivamente, na Assembleia Legislativa, e nós não termos ainda fazer uma política efetiva de valorização dessas culturas, desses povos num país como o nosso. É inadmissível para mim, sabe? Eu não consigo hoje. Como é que a gente viveu tanto tempo e vive tanto tempo sem isso? E sem pautar isso? Eu olho e vejo um grande vazio na política e em vários quadrantes da nossa sociedade sobre esse assunto. E acho que isso ajuda a colocar um véu sobre problemas como a mineração, a exploração de terras, o garimpo. Porque quando você vai discutir o lugar do indígena na sociedade brasileira, você vai tocar também nesses pontos, né? Então, essa invisibilidade, ela fortalece esse modelo de sociedade que explora e que tira vidas desses povos. Porque o que mais a gente tem observado aqui na região são lideranças indígenas, lideranças quilombolas, lideranças ribeirinhas sendo ameaçadas e mortas no nosso território, porque são contra e lutam e se organizam. Quando eu entrei na live, vocês estavam falando de comunicação e de tecnologia, né?
Eu acho que um dos nossos grandes desafios como povos que vivem nessa região é a gente conseguir colocar em evidência o máximo que a gente pode todas essas questões. E às vezes a gente tem uma dificuldade enorme. Por exemplo, eu vivo em Manaus, na capital, mas eu não consigo conversar com o sul do Amazonas. Efetivamente, fazer uma live, fazer uma reunião, é muito difícil a gente conseguir fazer isso. E a tecnologia, ela seria um espaço hoje que poderia nos ajudar muito. O Chico Mendes falava isso um pouco quando ele discutia na nossa região, o norte do Brasil, de que um dos nossos grandes problemas é ainda a gente conseguir se organizar, mas conseguir criar mecanismo de se comunicar também. E a tecnologia poderia ser uma aliada nossa, mas ninguém está discutindo isso. Ninguém discute como é que a gente pode melhorar a questão da comunicação no norte do Brasil, nessa região que é a Amazônia, para a gente poder... Porque hoje, por exemplo, quando tem algum problema aqui de uma liderança indígena morta, assassinada ou ameaçada, a gente só consegue fazer isso, ganhar voz, quando a gente consegue fazer vínculo com a PIB, porque eles estão lá em Brasília, eles estão lá em São Paulo e conseguem projetar isso para o mundo. Mas a gente não consegue fazer isso da nossa própria região. Então, é um problema para a gente, essa questão da tecnologia da comunicação aqui. Para nós que somos de movimento social, para nós que estamos na luta diariamente, e que é algo que o nosso mandato vai colocar também para refletir bastante. Qual é o projeto de tecnologia, de comunicação que se precisa ser implementado nessa região? Marquelise, só para você ter uma ideia, de novo a gente vai voltar no ponto da privatização. A privatização da telefonia no Brasil, né? Se você falar, barateou, etc. Não é verdade isso. A gente, em São Paulo, eu vivo na região de São Paulo, a região periférica de São Paulo não tem acesso à banda larga, porque as empresas de telefonia não têm interesse de chegar à periferia para levar. Isso só acontece, né? Então, assim, há alguns projetos de alguns provedores que vão para colocar a banda larga, uma antena para um coletivo, tal, mas como um serviço que hoje, alguém estava falando aqui na live sobre a exclusão digital. A gente viu, por exemplo, no período da pandemia, a quantidade de crianças e adolescentes que não tiveram acesso à educação remota, porque ou não tinha o dispositivo ou não tinha banda larga. O máximo era um celular da mãe, né? Que a criança tentava ter acesso a algum material. Então, é algo que mostra não só o isolamento da Amazônia, a Amazônia é mais caro, ninguém quer, né, pela imensidão territorial, e só vai chegar a banda larga lá no sul da Amazônia se tiver uma política de Estado. Porque exatamente. Os monopólios dos meios da comunicação, das empresas de telefonia, não querem ter esse custo de passar cabo submarino, porque exige uma infraestrutura, né, que exige grande aporte de recursos. Então, esse papo furado de que privatiza e fica barato para todo mundo é um papo furado. E essa é a discussão que eu acho que a gente precisa fazer em todos os campos, né? E eu acho que você traz isso de uma maneira bem interessante. Eu queria, não sei se a Ingrid caiu, mas eu queria, antes da gente encerrar a nossa live, eu quero colocar mais uma questão, Marilise, que eu acho que tem a ver com esse papo das ecofeministas aqui, ecossocialistas que vieram para esse programa. A gente pensar em reforma agrária, agroecologia, soberania alimentar e o combate, né, a proteção da saúde das pessoas, ao combate a essa quantidade de agrotóxico. Como é que a gente parece, né, que isso não está acontecendo, mas os caras estão pulverizando, inclusive na Amazônia, que o território, né, eu acho que essa é uma coisa importante também para a gente pensar, um território que cada vez mais avança para o gado, né? Avança para coisas que não deveria estar avançando, porque a Amazônia esse grande bioma, esse grande ecossistema da Amazônia, uma árvore milenar, ela cuida, ela precisa estar de pé para você ter outras vidas acontecendo ali. Você desmata aquilo, vira deserto rapidinho. Então, eu queria que você fizesse um pouco essa correlação, como é que a gente gera comida nesse país, 70% da comida que nós comemos,
não é feita pelo agronegócio. Esse agro, que agora eles estão todos bravos, porque o Lula falou que havia um agronegócio fascista. Quando a gente diz isso, quando o Lula diz isso, ele não quer falar da agricultura familiar, ele não quer falar, né, do agronegócio que respeita o meio ambiente, que não sai queimando tudo, desmatando tudo, jogando mercúrio, enfim. Ele quer falar, né, de uma galera que passa o trator, né, que destrói de verdade. Nós queremos falar aqui, pensar o agro na agricultura familiar, nesses que estão produzindo comida para nós. Como é que a gente garante nossa segurança alimentar, desenvenena a nossa comida e pensa em reforma agrária, né? Uma ecossocialista tem que pensar essa complexidade toda aí. É um desafio. Coloque desafio nisso, Pro. É desafiador realmente. No Amazonas, nós somos mais de 5 milhões de habitantes. E só na capital nós temos concentrado mais de 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. Então, é uma população imensa que vive no nosso estado. Às vezes me incomoda um pouco quando falam da Amazônia como esse grande território, e realmente ele é um grande território de biodiversidade, mas esquece de pensar que aqui tem gente, que aqui tem povos, que aqui tem floresta, que aqui tem cidade, tem prédios como... É uma metrópole, né? É a sexta economia do país. Então, tem muita coisa aqui em Manaus que é tal, igual a outros centros, grandes centros do país, centros urbanos. E a pandemia, ela gerou um estrago para nós muito grande. Então, o nível de pessoas pedintes hoje na cidade de Manaus é enorme. Tu senta numa praça local aqui e de 5 em 5 minutos aparece alguém pedindo comida. As pessoas não pedem mais dinheiro, eles querem comida. Pagam um lanche para mim. Você pode comprar um pão para eu levar para minha família que está em casa, está sem nada. Então, as pessoas hoje estão nesse nível de processo social pós-pandemia. Antes da pandemia já existia, mas agora o nível da vulnerabilidade, o nível da pobreza pós-pandemia é uma coisa absurda, escancarada, e que o poder público, infelizmente, tem agido de forma eleitoreira, falando desses benefícios que vão até dezembro, desses benefícios que vão salvar, parece que da fome as pessoas, e a gente sabe que uma política correta, que garanta a segurança alimentar, ela tem a ver com muitas outras coisas, né? Tem a ver com você garantir crédito, financiamento e investimento na produção da agricultura familiar, né? Tem a ver com o fato de você fornecer uma boa merenda escolar, porque nós temos ainda famílias hoje que fazem uma refeição do dia na escola, né? E às vezes é a única do dia na escola. A gente tem um processo aqui no Amazonas que avança assustadoramente, que é a substituição da dieta alimentar tradicional pela alimentação industrializada. Isso é geral, gente, no Amazonas inteiro, na capital e nos municípios menores. Você vai em qualquer lugar, você encontra produto industrializado. Então, aqui, as raízes, as plantas, a criação que você tinha antes, elas às vezes são abandonadas pela incorporação desse outro tipo de alimentação. Isso é algo que está latente no Amazonas, né? E você não vai conseguir. Só para complementar o que você falou, há um tempo atrás, uma feira de reforma agrária, eu vi o Padilha falando que, quando ele era ministro da Saúde, né, essa coisa do uso dos produtos industrializados, inclusive pelas próprias comunidades indígenas, estava levando à hipertensão, né? Eles tinham... Eu ia chegar nesse ponto agora, que essa modificação dessa dieta alimentar, ela vem sobrecarregando nossos sistemas com vários processos de adoecimento. Eu sou da área da saúde. Trabalho há 6 anos na área da saúde aqui no Amazonas. O que eu atendo de pessoas diabéticas, o nível de obesidade aqui no Amazonas tem aumentado bastante. Processos cancerígenos relacionados a processos alimentares.
Então, quando você não tem uma alimentação saudável, você vai impactando as outras políticas públicas, né? E crianças que têm deficiência alimentar, né? E doenças decorrentes também da má alimentação ou da falta dela, como é o caso da tuberculose. O estado do Amazonas está há vários anos como o estado brasileiro com maior incidência de tuberculose no Brasil. E a tuberculose ela tem como base a falta de uma alimentação saudável. Ela é um dos principais elementos para esse adoecimento. Então, assim, são várias questões relacionadas. E aí, quando você pensa esse processo de como a gente faz para melhorar a vida da população, não tem como você tocar numa política que seja ecossocialista, sabe? Que seja ecologicamente pensada, planejada, com políticas públicas efetivas. A gente precisa discutir a questão dos agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles sobrecarregam as políticas de saúde, eles geram adoecimento, eles não são benéficos para a produção de alimentos. E, infelizmente, esse debate não está sendo feito, e só quem está pegando com isso é a população. No estado como o nosso, por exemplo, essa discussão ela passa muito longe dos processos no mundo da política. Assim, eu não vi nenhum debate aqui na nossa região, por exemplo, sobre isso. Puxado por alguém, com preocupações, uma autoridade que possa ter uma maior influência nesse processo. Não estou falando dos movimentos sociais. Os movimentos sociais eles fazem uma organização muito importante, mas as autoridades políticas elas não estão atentas nisso. O Amazonas está no foco do debate sobre mudanças climáticas e tu não vê um debate puxado pelo poder público para discutir esse processo, né? Nós temos várias cadeias produtivas para serem trabalhadas como alternativas, né, a esse modelo de desenvolvimento capitalista. Mas ninguém toca nesse assunto ou faz com que a gente consiga fortalecer esses sistemas produtivos, tanto de alimentos, como de artesanato, como de fármacos, como de produtos também estéticos, esses que o pessoal usa, né, para se belezar, os cremes e tudo mais. Nós não vemos esse debate por aqui. E a nossa região poderia muito bem ser bastante trabalhada nesses elementos, né? Em vez de colocar várias indústrias aqui que não tem nem conexão conosco, que é só para montar a moto e mandar não sei para onde, a gente é utilizado como mão de obra barata para fazer a montagem daquele equipamento e mandar ele para fora do país. É para isso que é o sistema econômico aqui. E aí nós temos um outro processo que poderia ser muito bem trabalhado, das biojoias, dos fármacos e tudo mais, potencializando pesquisa, ciência, inovação, e que, infelizmente, a classe política que conduz hoje a região não está preocupada de efetivar isso. Infelizmente, isso é uma coisa que eu lamento muito como cidadã do nosso estado, como cidadã daqui, e eu acho que a gente perde muito, acho que o país perde muito com isso também, não só o norte do Brasil, mas o país como um todo também. E discutir esses elementos estão na ordem do dia. Eu diria que não dá para fazer política nesse país e discutir esses pontos. Não dá, gente, a vocês que estão escutando a gente. Vamos atentar para as pautas que têm a ver com a questão ambiental. Elas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, tem a ver com educação, tem a ver com saúde, tem a ver com geração de emprego e renda. Discutir essa questão ambiental, ecológica, faz parte de ter um país e um mundo que seja viável para nós, porque as mudanças climáticas estão me preocupando absurdamente. Eu acho que todo mundo que está nesse debate também é preocupante. Tem gente morrendo hoje na Europa com calor, a gente está pessoas perdendo as suas casas, a gente está essa indústria dos desastres que acontece hoje, ela não pode mais ser alimentada. O Estado ele não pode agir só quando o desastre ambiental acontece. A gente precisa criar políticas que elas trabalhem no processo de prevenção desses desastres. Não dá mais para a gente, porque a gente só tem um mundo, só tem um território, só tem uma região. Se a gente perder isso, a gente não tem mais nada. Só tem um planeta, né, Matilde? Só tem um planeta, por enquanto, que é o nosso. Escuta, minha querida, a gente está chegando no final, eu achei tão incrível, quero você mais vezes aqui para a gente debater e ampliar essa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a Ingrid caiu. Gente, nós tivemos 2 baixas aqui. A Ingrid acabou a energia na casa dela, por isso que ela não se despediu de vocês. E a Najara, a mãe da Najara, passou mal, bem na hora da live, e ela precisou levar a mãe
no PS, porque aqui é assim, a mulherada, né, tem, além da luta, além do seu trabalho cotidiano, além de querer salvar o planeta, a gente ainda tem o trabalho do cuidado, né? Geralmente são as mulheres que ficam com tudo isso, né? Tem que se virar nos 30 e aí a gente vai trazer a Najara outro dia aqui para o debate. Marquelis, eu queria que você encerrasse a nossa live contando um pouquinho como é o processo da tenda. Como é que vocês, mulheres que passaram pela tenda, né? Qual é o projeto? A Laura já falou aqui um pouquinho, mas acho que a galera não, enfim, pode ter mais informações. Eu sou fruto um pouco dessa trajetória que a Tenda vem construindo, participei dos processos de formação. A Tenda ela funciona realmente como uma grande casa de acolhimento para mulheres que estão dispostas a disputar a política, a ocupar a política com as suas trajetórias, com os seus projetos. Hoje a Tenda ela acompanha também o nosso projeto político de ocupação aqui no Amazonas. Nós temos um projeto que chama Bancada das Manas, 65123, que está concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E aí a Tenda tem feito esse trabalho de mentoria conosco, que é acompanhar um pouco as nossas redes sociais, para saber se a gente está falando muita bobagem, se a gente está pautando o que é necessário. Fazem um acompanhamento também de orientar como é que faz uma boa comunicação digital, como é que dialoga com as pessoas, como é que a gente faz para pautar aquilo que é realmente importante numa campanha política, como a gente se proteger de violência política, porque mulheres na política, mulheres pretas e indígenas, é um rolê diferente das mulheres brancas. Eu acho que é bom, importante a gente pontuar isso. As pessoas se sentem muito mais autorizadas a combater violência com uma mulher indígena, com uma mulher negra, do que com uma mulher branca. Tem esses demarcadores que são diferentes. Acho que a Tenda tem feito um trabalho importante nesse sentido também, de potencializar candidaturas de mulheres indígenas e negras. E aí lá funciona realmente como um grande laboratório. Elas fazem as palestras, elas fortalecem a gente, elas orientam como a gente também disputar espaço dentro do partido, que é difícil, embora nós sejamos do campo da esquerda. A esquerda ela tem as suas limitações, apesar de ser um campo que luta por direitos e tudo mais, mas os homens ainda são muito privilegiados no campo da esquerda para ocupar espaço e para ter mais recursos também para suas campanhas. Então, é uma disputa diária e permanente. Não é fácil, não. Não pensa que está no campo da esquerda e que está tudo tranquilo. Não está. Porque o patriarcado, ele não dorme, seja na direita, seja na esquerda, seja no centrão. O patriarcado, ele está posto. E nós, mulheres, temos que lidar com ele cotidianamente, combatendo violência política no entorno dos partidos, fora dele. E aí, experiências como da Tenda, que vem fortalecendo mulheres e também acompanhando mandatos vitoriosos, têm sido fundamentais. Porque acho que a democracia ela se fortalece a partir também dessas iniciativas da sociedade civil organizada. São mulheres fortalecendo mulheres. E acho que isso é algo, para a nossa democracia, fundamental. Um abraço e muito obrigado mesmo aí a todo esse trabalho que a Laura vem fazendo com a Tenda, com ela chama de atendidas. Ela sempre puxa a nossa orelha de vez em quando. Menina, por que tu fez isso? Olha, tá falando fazer aquilo. E tem fortalecido a gente. E que bom. Eu fico muito feliz de poder participar desse projeto, tá aí acompanhando tudo e ter a Laura como uma grande parceira, a Tenda, né, como um grande projeto. Eu participo também de outros que fortalecem mulheres na política. E você que está escutando a gente, por favor, fala aí da gente para todo mundo. Tem uma candidatura aí que está ligada na questão ecossocialista de defesa da Amazônia e dos seus povos, a Bancada das Manas, 65123. Nós somos 5 mulheres. Somos uma candidatura coletiva. A Marquelise Siqueira, no Instagram, ela está lá. E aí vocês podem acompanhar também, no Instagram. Vocês podem acompanhar as propostas, podem dialogar. E eu acho que, assim, gente, elegendo ou não elegendo, a gente tem que fortalecer a luta dessas mulheres na política, né? Como eu comecei o programa dizendo, somos nós, mulheres, que vamos derrotar o fascismo, né? Então, essa mulherada... E depois de derrotar o fascismo, a gente precisa reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil significa ter legislativo forte, com representação. A gente está aqui falando, desde o começo da live, que as mulheres, negros, indígenas, são os trabalhadores precarizados, né? Somos os mais violentados.
E somos aquele que sempre é o primeiro a pagar conta, é o primeiro a morrer porque não tem SUS, é o primeiro a morrer nos acidentes, é o primeiro a morrer quando tem invasão de terra, né? É o primeiro a passar fome, é o primeiro a ficar desempregado. Então, a gente precisa ter bancadas que não sejam da bala, da Bíblia, né? Dos PMs, seja lá o que for. A gente tem que ter bancada de trabalhadoras, né? Bancada de mulheres comprometidas com o quê? Com o que a gente passa. Bancada de mulheres, não como a Bia Kicis, né, gente? Que fica levando bronca do Bolsonaro no 7 de setembro. Aqui não é algo essencialista. A gente não está falando que vocês votarem em mulher por votar em mulher. Não, conheçam as propostas. Vejam quem e o que está defendendo. E vejam a complexidade dos problemas que a gente vai ter que ter para resolver, né? Assim que a gente colocar na lata do lixo da história esse bolsonarismo. Marquelis, eu quero te ver mais aqui no Fórum Sindical, né? Eu sei que agora você está em campanha, que está difícil a vida, né? Mas aí a agenda agora. Eu sei, mas aí a gente vai abrindo espaços aqui para mais diálogo, porque vai ter muito diálogo na reconstrução desse país. E para vocês que nos acompanharam até agora, um grande abraço, muita energia, né? Vamos continuar na luta, porque falta pouco, minha gente. Falta pouco para a gente mandar essa galera para onde nunca eles deveriam ter saído, para o esgoto da história mesmo. Boa noite e até quinta-feira que vem.